Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 56 de Isaías, avançando rapidamente, glória a Deus. E é isso, vamos começar orando, ver o que o Senhor fala conosco. Esse capítulo é outro, eu acho que a gente anda numa linha que a gente está falando a respeito de... Ontem mesmo foi essa questão muito forte da confiança, né? De você saber pelo que você trabalha, saber exatamente qual o sentido que você quer dar para sua vida em relação eu só quero ter dinheiro para poder viver bem, ou você quer dar um sentido, quer ter algo, né? Como é que se diz? Um propósito a cumprir, enfim, algo muito maior, algo que te preencha muito mais, algo muito melhor, né? Então, acho que o capítulo 55 de Isaías, ele fala bem conosco a respeito disso. E hoje, mais uma vez, por que eu tô falando isso? Porque uma parte me chamou muita atenção, que é a parte dos eunucos, né? E Deus vai falar sobre isso, e Deus vai falar também sobre um mandamento específico ali dele. Tudo a gente olha também para o contexto, né, do tempo, mas vamos deixar o Senhor conduzir, vamos começar orando, aí a gente lê e vai parando se for o caso. Amém, Deus, obrigada, Paizinho, obrigada por esse dia, obrigada por mais uma vez nos encontrarmos aqui, Pai. Em nome de Jesus, cada um em seu tempo, sabe, Deus? Mas se eles acessam essa live, Deus, é porque eu creio que, sabe, algo de bom tem gerado, tem formado, tem forjado, tem nos confrontado, porque a Tua palavra é isso, sabe, Deus? Além de ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela vem de confronto conosco. Nem sempre ela é só uma palavra onde vai nos acariciar. Ela também tem essa função, mas principalmente é de nos confrontar, de nos chamar para a ação, de nos chamar para um novo entendimento. Então, que o Senhor continue fazendo isso conosco, que o Senhor continue, sabe, descortinando as Tuas verdades diante dos nossos olhos, aos nossos ouvidos, no nosso coração, em nome de Jesus, Deus, é o que nós te pedimos, oramos, te pedimos entendimento e que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, aumente o nosso conhecimento, nossa revelação a respeito de Ti, para que possamos, Deus, cumprir com a Sua palavra, sabe? Cumprir com o que o Senhor quer e nos chama a fazer e a ser. Em nome de Jesus eu oro e te peço. Amém? Bora. Vai dizer assim: o Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. Felizes são os que obedecem às leis a respeito do sábado. Felizes os que não praticam o que é mal. O estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer: o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar: eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos: obedeçam às leis a respeito do sábado. Façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu farei com que o seu nome seja escrito no meu templo e ele fará parte do meu povo para sempre. O seu nome nunca será esquecido. Eu quero parar aqui porque duas partes me chamam muita atenção. Então eu vou começar aqui pela lei de sábado, onde o Senhor vai dizer ali para o seu povo: façam o que é direito, façam o que é o correto. Mas ao invés dele dar todas aquelas leis de novo, a gente sabe que eram muitas leis naquela época, mas ele tentou ali resumir em 10 mandamentos, né, dos quais Moisés tinha dado a eles. Mas aqui
ele fala de uma específica que era aquilo que aquele povo estava fazendo muito, né? Que era a não confiança em Deus, ou seja, eles estavam trabalhando aos sábados, eles estavam permitindo que tivesse negócios, que cavalos entrassem, que mercadorias entrassem, que mercadorias, né? Que eles vendessem mercadorias, ou seja, eles não estavam respeitando o sábado. Ah, mas o que o sábado quer dizer? Hoje em dia pra gente não quer dizer nada, pra mim quer dizer muito. Eu, né, como eu disse, esses dias eu tava conversando com alguns amigos e aí a gente estava falando sobre essa questão do descanso. Sabe que às vezes o preço que as pessoas pagam pra gente fazer a mais, né, seja pra gente trabalhar muito a mais ou pra, sabe, ficar uma pressão, uma coisa pesada só pra gente ganhar às vezes 1.000, 2.000, 3.000 reais a mais. Sabe, às vezes não vale a pena, às vezes não vale a paz, às vezes não vale o descanso. Muitas pessoas agora, a gente tá numa fase ali de transição e aí algumas pessoas, elas abriram mão de tirar férias para receber um pouco a mais. E isso é muito sério. Isso é quebrar um princípio muito sério. E eu pensei nisso, eu pensei, cara, mas eu tô precisando desse dinheiro. Falei, cara, quer saber de uma coisa? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele tem pra me dar muito mais, sabe? Ele tem pra me abençoar muito mais. A mesma coisa em relação a várias outras coisas, sabe? Em relação, às vezes, a descanso mínimos. Um descanso que eu tiro. Ah, você tem 1 hora de almoço, mas tem muita coisa para fazer, sabe? Você precisa atender essa pessoa, seu chefe não tá, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa, tipo, mostrar serviço, você precisa ser visto, você precisa... Eu viro e eu falo, eu preciso descansar. Meu corpo não vai aguentar, minha mente não vai aguentar, e mesmo se aguentar por 30 anos, vai chegar nos 40 anos, ela vai parar. E nem somente isso, gente, isso é demonstrar confiança em Deus. Isso é você virar e falar assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu preciso mesmo, eu preciso fazer isso, eu preciso ganhar um pouco a mais, eu preciso ganhar um pouco a mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, sabe? Isso daqui vai me trazer algo do qual, né, eu tava tão em busca, tão atrás. Mas você vai estar quebrando um princípio e a gente ouve muito isso, quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Então, aqui fala a respeito de um dia específico que eles deveriam tirar para o Senhor. E eu quero ler o versículo de referência, que é em Isaías 58, do 13 ao 14, que vai dizer assim, olha só que bonito, gente. O Senhor Deus diz, obedeçam às leis a respeito do sábado, não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, não fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. Vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Outra referência que faz é em Êxodo 20, dos versículos 8 ao 11, que vai dizer assim, eu quero ler porque eu acho isso muito importante, a gente precisa parar de ficar correndo atrás daquilo que não é pão, não traz o alimento de verdade. O alimento muitas vezes não é aquele que você consegue colocar na sua mesa, é aquele que você, sabe, vai virar e vai falar, cara, vivi bem, sabe, tive uma vida próspera, e uma vida próspera nem sempre vai ser a vida mais rica, mas vai ser a vida mais que você mais aproveitou, desfrutou. Então vai falar assim, 28 ao 11.
Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais e nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. E sabe como a gente começa a ter essa cultura? Quando a gente começa a fazer pequenas pausas, sabe? Você entende? Porque depois do sábado, ele vai falar sobre um ano de jubileu, onde a terra deveria descansar durante um ano inteiro, ela não deveria ser plantada. Então, começa com pequenas coisas. Primeiro ele fala, separa um dia da semana, depois ele fala, separa um ano da semana, depois ele fala, entende? E o que eu quero dizer com isso? Às vezes o Senhor vai falar, cara, para um pouco, separa uma hora do seu almoço, sabe? Senta na mesa, come a comida, olha na cara de alguém, conversa com alguém. Para um pouco, pode deixar, fica tranquilo, o seu trabalho tá garantido nas minhas mãos. Eu já falei muito aqui em relação a, sabe, que tipo, se eu tô nesse lugar que eu tô hoje, não é por mim, é por Deus, sabe? Eu já fui demitida muitas vezes. E aí eu retornei, por quê? Porque o Senhor é quem me garante o meu trabalho. Enfim, e aí depois ele vai falar sobre os eunucos. E o eunuco era aquela pessoa que era castrada, né? Vai falar ali que ele era um homem que passava uma confiança para os reis, por isso eles estavam sempre perto dos reis, ou cuidava do harém dos reis, ou eram conselheiros dos reis. Por quê? Porque eles eram castrados, então eles não representavam perigo algum. Por quê? Porque lá na frente também, lá Gênesis, Êxodo, Levítico, vai falar a respeito que qualquer condição, qualquer pessoa assim amputada, né, ou com algum problema físico, ela não deveria ser colocada ali ou como sacerdote ou como, né, e muito provavelmente também nessa área nobre eles não tinham condições de chegar. Então eles, né, eram considerados meio que a escória, eles nunca poderiam ter filhos, enfim. Então eles tipo não tinham muita esperança a respeito da vida e eles não se achavam tão dignos para Deus, né? Eles não se achavam, eu nunca vou fazer parte de um povo, eu nunca vou poder, sabe, dar descendência para essa terra, eu nunca vou. E Deus fala assim: o estrangeiro que adora o Senhor não deve dizer, o Senhor vai me expulsar do seu povo. E um eunuco não deve pensar, eu não posso ter filhos e por isso não posso pertencer ao povo de Deus. Pois o Senhor diz aos eunucos, obedeçam às leis a respeito do sábado, façam aquilo que me agrada e sejam fiéis à minha aliança. Se um eunuco fizer isso, eu lhe darei uma coisa melhor do que filhos e filhas. Eu colocarei o seu nome escrito no meu templo e ele fará parte do meu povo para sempre. Então Deus estava aqui dando uma promessa àqueles que se consideravam indignos, né, ou achavam que realmente por algum motivo, por alguma condição física, seja lá como for, estrangeiros também, né? A gente acha que só o povo de Israel, mas desde aqui o Senhor já está abarcando todo mundo e está falando, se vocês adorarem o meu santo nome, e se vocês se lembrarem de mim, se vocês fizerem o que eu mando os meus filhos fazerem, vocês serão adotados na minha família, vocês poderão pertencer, e eu lhe darei coisas do mesmo jeito que eu tenho falado no capítulo 54, 55, 56, eu lhe darei coisas das quais vocês nem imaginam.
Então, continuando, porque eu só tenho 1 minuto para finalizar o capítulo, vai dizer assim: E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Desculpa. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo, que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel, o seu povo, que era prisioneiro em terras estrangeiras. O Senhor Deus diz: venham, animais selvagens, venham e devorem o rebanho. Os guardas do meu povo são cegos, eles nada veem. Todos são como cachorros mudos que não podem latir. Estão sempre deitados, dormindo, são os preguiçosos, que só gostam de dormir e sonhar. Esses cachorros são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa e ainda mais do que hoje. Gente, eu vou parar por aqui. Talvez na legenda eu coloque um pouco sobre esse final, que vai falar ali sobre as autoridades de Israel que estavam sendo negligentes ali na sua área. Ou eu falo um pouco mais sobre essa questão aí dos estrangeiros, dos sábados, não sei. Mas é isso, era um pouco disso que Deus estava falando ao meu coração. Bem, beijo, Deus abençoe, boa quarta.